Chama a atenção a preocupação de alguns aliados do governador Eumânio de Freitas em dizer que é boa a relação do senador Cid Gomes com o governo do Estado e com o senador e ministro Camilo Santana. Por que essa preocupação? E por que o senador Cid Gomes ainda não veio a público dizer o contrário do que ele fala sem reserva para algumas pessoas, afirmando que o senador não veio a público para afirmar que é um defensor da candidatura de Eumânio à reeleição. Ontem, já falamos aqui do discurso do deputado Marcos Sobreira, sem ele nem beira, e de outros fatos. Ontem foi veiculada uma informação dando o ministro Camilo Santana como declarante de que após um almoço, naturalmente entre ele e Cid, que faz tempo que não acontece essa história de almoço entre eles. Então, após esse almoço, Cid, diz Camilo, Cid havia dito que defende a candidatura de Eumânio à reeleição. Ora, o senador Cid Gomes não precisa de porta-voz. E se precisasse, este porta-voz não seria o ministro Camilo Santana. Daí se desconfiar dessa afirmação que Cid teria dito a Camilo. Na política, nós estamos acostumados a registrar mudanças de rumo de uma hora para outra de muitos políticos. Isso é normal, é corriqueiro no noticiário da política. O fulano hoje é oposição, amanhã é aliado. Ou hoje mesmo, à tarde, passa a ser aliado. A situação, não diria propriamente belicosa, mas a situação, o relacionamento difícil do ex-governador Cid Gomes com o atual sistema que governa o Estado, Eumânio de Freitas, Camilo Santana, já vem arranhado desde a eleição municipal do ano passado. Lembremos dela, que terminou há menos de 6 meses, no final de outubro. Qual foi o comportamento do senador Cid Gomes? Cid, antes do lançamento das candidaturas, ele era contra o PT indicar um candidato a prefeito de Fortaleza, preterindo os demais nomes de partidos aliados. Ele dizia que o PT, tendo a presidência da República, o governo do Estado, não fazia sentido querer ter a prefeitura de Fortaleza e manter uma aliança com vários partidos. Esses partidos tinham nomes com condições de competitividade. Mas o PT insistiu e lançou o candidato, hoje prefeito, Evandro Leitão. Quantas vezes o senador Cid foi visto fazendo campanha para o atual prefeito, apesar das insistentes informações do curso da campanha de que hoje
diziam as informações. Hoje, o senador Cid vai fazer campanha para o Evandro em tal parte, juntamente com a deputada federal Luiziane Lins. Será que Cid apareceu mais de 3 vezes fazendo campanha para o Evandro? É bom lembrar isso, para essas pessoas que ficam dizendo hoje que é muito bom o relacionamento dos 2 ex-governadores, Camilo Santana e Cid Gomes, e deste com o governo do Estado. Mas Cid tem a irmã que é secretária do governo Elmano. Pouco importa. Falando em PT, o pessoal ligado à deputada federal Luiziane Lins está convencido, de que ela perdeu força, ou perdeu a força que tinha no diretório municipal do partido, aqui em Fortaleza. O movimento de Evandro Leitão para sair candidato a prefeito pelo PT no ano passado conseguiu filiar aproximadamente 10 mil fortalezenses ao PT. E isso faz ao grupo de Evandro, que é o de Camilo Santana, ter o comando do partido na capital cearense, forçando Luiziane a, minoritariamente, ter que fazer um acordo para não ficar sem nada no comando do partido, que ela teve durante muitos anos, até 2024. Esse posicionamento, essa mudança de controle do partido em Fortaleza, faz com que Luiziane mude o seu projeto político para 2026. Ela estava determinada a ser candidata ao Senado. Isso para impedir que o deputado federal José Guimarães tenha o campo aberto dentro do PT para ser um dos candidatos ao Senado. Com essa derrocada de Luiziane no comando do PT de Fortaleza, ela terá que ser candidata a deputada federal. E aí também muda o projeto do seu amigo primeiro, o Valdemir Catânio. Catânio, que foi candidato a prefeito de Caucaia, é o primeiro amigo de Luiziane, hoje comanda o DETRAN, o órgão mais importante da administração estadual, porque é o segundo que mais arrecada para o Tesouro Estadual. Só quem arrecada mais, e não poderia ser diferente, é a Secretaria da Fazenda. Depois da Secretaria da Fazenda, o Estado conta com um bom volume de recursos arrecadados pelo DETRAN. Então, o Catânio, que hoje comanda o DETRAN, que queria ser candidato ou tinha no seu projeto ser candidato a deputado federal, e Luiziane ia para o Senado, agora Catânio vai para deputado estadual, fazendo dobradinha com a deputada Luiziane Lins. O deputado Felipe Mota, deputado estadual, ontem, da tribuna da Assembleia Legislativa, advertiu aos cearenses sobre as consequências que poderíamos experimentar por conta da política externa do governo Trump nos Estados Unidos, que, aumentando a taxação das importações americanas, poderá atingir o Ceará, porque atinge muito seriamente a economia nacional.
Vamos ouvir o que disse o deputado Felipe Mota. No dia de hoje, o nosso país está sendo golpeado pela taxação do aço dos americanos ao nosso país. Que somos um dos estados impactados com a reação do aço, dizendo que nós deveremos ter um impacto a menos na nossa economia de 618 milhões de reais. Dentro desses 618 milhões de reais, existe também os impostos que são arrecadados para o estado do Ceará. O secretário da Casa Civil discutindo dentro de supermercado com a oposição de temas que não engrandecem e que não somam para que o estado do Ceará possa se recuperar de tudo que nós estamos vivenciando. Hoje, a União decretou a taxação zero à cesta básica, aos itens da cesta básica. Aí, o secretário vai ao supermercado para dizer que todos os itens estavam zerados, mas não está, secretário. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer e fazer a nossa parte. E o que mais o presidente, que é do mesmo partido do governador aqui no estado... O discurso do deputado Felipe Mota foi longo com relação a essa história da economia. Ontem nós falamos aqui numa decisão do Tribunal de Contas do Estado de dar a mesma celeridade que dá ao exame das contas de governo do governo do Estado, essa mesma celeridade dá às contas da Prefeitura de Fortaleza. E a alegação, como nós dissemos ontem, é de que o orçamento da Prefeitura de Fortaleza, de 14 bilhões de reais, próximo da metade do orçamento do Estado, precisa ser examinado com a celeridade que o tribunal dá às contas do governo do Estado. Falamos também do prestígio emprestado à conselheira Patrícia Saboia, que foi chamada, talvez a única cearense chamada a participar das festas promovidas pela Globo, do seu programa Criança Esperança. E nós ouvimos algumas coisas com relação a outras votações lá no tribunal. E chegamos à conclusão de que a conselheira Onélia Santana, que é a mais nova integrante do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Onélia Santana já está bem entrosada com os seus colegas da Corte, mas com certeza vai experimentar muitos constrangimentos no curso de sua atuação naquele tribunal. O primeiro constrangimento experimentado pela doutora Onélia, que é ex-primeira-dama do Estado do Ceará, foi quando ela, logo após ser nomeada, logo após assumir o cargo, foi sorteada para ser a relatora das contas do governo Elmano de Freitas do ano passado, 2024. Ela teve que se considerar impedida por sua vinculação ao governo, do qual havia sido secretária durante um bom período. Agora, um outro constrangimento se aproxima da conselheira Onélia Santana. É o momento do julgamento de um processo cabeludo. Um processo cabeludo sobre irregularidades na prefeitura de Caucaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza,
de responsabilidade do ex-prefeito Vitor Valim. E bote cabeludo neste processo. A conselheira Onélia Santana pediu vistas dos autos e imediatamente, a caixa postal de conselheiros ficou cheia de mensagens criticando a posição da conselheira Onélia e mostrando fotos dela, fotos da conselheira Onélia, ao lado do marido Camilo Santana, do governador Eumano de Freitas e outros políticos aliados ao governo, ela com adesivos em seu vestido na campanha de prefeito em Caucaia, ao lado de Vitor Valim. Vitor Valim não foi candidato à reeleição. O candidato do PT e de Valim foi o Valdemir Catânio. Pois bem, estão a caixa postal de conselheiros cheia de fotos da conselheira Onélia fazendo campanha ao lado do seu marido, do governador, de outros políticos e de Vitor Valim, o réu nesse processo cabeludo a que eu estou me referindo. Então, ela pediu vista dos autos e isso já motivou uma certa mobilização de adversários do marido dela. Ela não tem adversário, do marido dela. E, sem dúvida, isso é mais um constrangimento que ela experimenta. Sem dúvida, há de dizer também que há de se considerar impedida, porque se ela votar nesse processo, o caso pode ser levado ao judiciário. E aí a coisa fica pior. Por isso nós dizemos que ela vai experimentar vários constrangimentos, sobretudo nos primeiros anos de sua atuação como conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O ex-deputado Acrísio Sena está voltando hoje a assumir vaga na Assembleia Legislativa. Ele chega lá em razão de licença para trato de assuntos particulares do deputado Júlio César, o Julinho do Camilo, como ele registrou uma das suas campanhas à prefeitura do município de Maracanaú, vinculando o seu nome ao do ex-governador e hoje ministro Camilo Santana. O deputado Júlio César, o Julinho, é investigado pelo Ministério Público Estadual por fazer rachadinha, que é o crime cometido por alguns parlamentares que cobram de assessores a devolução de parte do dinheiro que recebem como pagamento do trabalho pelas assessorias em gabinetes de parlamentares. Pois bem, no caso do deputado Júlio César, o Ministério Público disse em informação oficial veiculada no site do próprio Ministério Público do Estado do Ceará, que o Julinho delegava esse caso aí de rachadinha a um advogado, seu amigo, que também era o seu primeiro agiota, advogado agiota,
a quem estava devendo uma boa soma de dinheiro e estava resgatando a sua dívida com o pagamento, com o dinheiro que a Assembleia disponibilizava para o pagamento da sua assessoria. A Assembleia, a Câmara dos Deputados, a Câmara Municipal tem uma rubrica que se chama de verba VDP, Verba de Desempenho Parlamentar, é onde o Legislativo destina um determinado recurso para que os deputados paguem, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, paguem parte da sua assessoria, porque uma parte também da assessoria, outra parte da assessoria é da própria Casa Legislativa. Então, com esse dinheiro da VDP, o vereador, o deputado estadual, federal, paga uma parte da sua assessoria. E essa parte que ele paga, ele pede uma devolução de parte desses recursos. Isso é o que se chama rachadinha. No caso aqui do deputado estadual Júlio César, era o advogado agiota que recebia esse dinheiro para quitar a dívida da agiotagem, a dívida que foi feita pelo deputado Júlio César. Não se sabe, e nós provocamos na oportunidade, se o Ministério Público denunciou este advogado à secção cearense da Ordem dos Advogados do Brasil para que ela tomasse a providência. Que providência? O mínimo era cassar o seu registro na Ordem, porque a Ordem não pode ter advogado desse tipo para denegrir a imagem da maioria dos bons e respeitáveis advogados que temos no Ceará e no Brasil. Não se tem notícia se o Ministério Público cumpriu essa obrigação dele. Como não se tem mais notícia, não se teve mais notícia do andamento desse inquérito. O certo é que no momento em que ele veio a público, acorreram ao Ministério Público alguns influentes políticos cearenses que já tinham ocorrido antes, quando surgiram os primeiros murmúrios desse caso, já lá há alguns anos. Isso não é de hoje. Esse caso de rachadinha no gabinete do deputado Júlio César não é de hoje. Isso é lá de antes de ontem. Antes de ontem significa dizer que já faz algum tempo. Então, já naquela época, alguns políticos foram lá pedir para maneirar, vamos maneirar, não sei o que, isso, aquilo, aquilo outro. Até que, enfim, passou o tempo, os políticos esqueceram e o Ministério Público fez de conta que não se lembrava mais do pedido e soltou a coisa. Soltou e escondeu novamente. Cadê o inquérito? Cadê o inquérito da apuração das rachadinhas no gabinete do deputado estadual Júlio César Costa Lima, conhecido como Julinho do Camilo? Cadê Ministério Público? A Assembleia Legislativa, lá no momento, final do ano, quando o Ministério Público soltou essa informação, disse que não tinha sido informada do caso. Tinha-se. Não tomou nenhuma providência naquele momento e agora, até agora, não se tem conhecimento de que alguma providência tenha sido tomada. A quem vamos reclamar desse conivente silêncio? O deputado estadual que se auto-intitula de apóstolo, ontem não foi, o Luiz Henrique, não foi à sessão da Assembleia Legislativa. Ele era esperado para se defender das acusações de apropriação indevida de um terreno público do município do Eusébio, de compra de votos
com distribuição de quentinhas do programa contra a fome do governo do Estado, de nepotismo, de tentativa de homicídio e outros crimes. O deputado, se quiser vir aqui na TV da Transparência, contestar as acusações do advogado Evandro Vidal, o espaço está aberto e eu estou pronto para entrevistá-lo e esclarecer todas essas acusações. Dizendo isso, nós estamos encerrando a nossa participação desta manhã no primeiro bloco de notícias aqui na TV da Transparência, convidando-os a continuarem conosco